Jornal da Rede Alesp. Olha, agora nós vamos com entrevista. Vamos falar sobre o endividamento das famílias que bate recorde na pandemia. Aponta uma pesquisa realizada pelo Banco Central. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a economista Paula Sauer. Boa tarde, Paula. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Paula, a pesquisa realizada pelo Banco Central mostrou que o endividamento das famílias bate recorde na pandemia. O que poderá ser feito para reajustar e negociar com essas empresas? Olha, na verdade, isso é fundamental, né? Não adianta a gente deixar e falar, eu não posso agora, a situação não dá, e deixar a coisa, né, como virar uma bola de neve. Então, é sim o ideal sentar com esse credor, conversar com ele de uma maneira transparente, né? Quais são as suas possibilidades, o que é possível fazer naquele momento, para também não criar uma expectativa de fazer uma renegociação da dívida de uma forma que o consumidor não consiga pagar, não tenha capacidade de efetivar o pagamento. Mas sim é importante conversar com esse credor para ele, inclusive, saber que alternativas ele pode dar, de que forma esse consumidor vai poder lidar com a dívida. Ô Paula, eu queria que você desse também uma instrução para quem está em casa, porque a gente sabe que a inflação, ela acaba comendo, né, uma parte ali do salário, os salários não tiveram reajuste, não aumentaram, alguns até tiveram ali a redução dos seus salários, mas os preços dos alimentos, combustíveis, tudo subiu. Como balancear isso aí em casa? Olha, isso é uma questão também bastante delicada, isso rende panos para a manga, sabe? Porque a gente muitas vezes fica bem confuso ao ver um noticiário que mostra a inflação foi de 4,5%, 4,25%, e a gente se questiona e fala, mas caramba, no meu dia a dia, o remédio, o aluguel, o medicamento, o material escolar, o plano de saúde tiveram um reajuste muito maior do que esse 4,5%. Então, é preciso saber, e isso é importante que a gente deixe claro, que existem vários indicadores de inflação, né? E quando a gente escuta o indicador lá, o de inflação 4,5%, ele é somente um deles. Então, não necessariamente esse indicador de inflação é um indicador que representa, que espelha melhor a nossa realidade, né? Então, muito provavelmente, o remédio, o plano de saúde, o aluguel, ele é reajustado por um outro índice. Tá, muito bem. E agora, o que eu faço com isso? Bom, a primeira coisa é também tentar negociar com o fornecedor, né? A gente vai ter mais dificuldade de negociar com os grandes fornecedores, mas é possível fazer o cadastro nas farmacêuticas para tentar, principalmente os remédios de uso contínuo, a gente ter algum tipo de desconto. Conversar, no caso do inquilino, conversar com o proprietário do aluguel, ou mesmo que seja por intermédio da administradora, para tentar negociar qual é esse índice que vai reajustar, qual a inflação que está reajustando aquele contrato, né, para que não fique ruim para ambas as partes, né? Muitas pessoas esse ano não só não tiveram aumento de salário, mas muitas perderam o emprego, perderam a renda. Então, é um momento de reajustar, né? Nada é como era antes, a gente está vivendo um momento extremamente atípico, mas a gente precisa conversar e tentar renegociar essas questões, principalmente as questões que são recorrentes, né? Aquelas contas que consomem uma parte importante do nosso rendimento mensal. Paula, a gente sabe que a dona de casa nem sempre tem esse entendimento técnico da economia, mas da macroeconomia, mas a economia doméstica é
as donas de casa, os donos de casa também dão show, né? Vai, gasta sola de sapato, pesquisa preço, faz isso que você falou de cadastrar nas farmácias, negociar o aluguel, faz tudo isso. Tem esse manualzinho, me parece que já tem acontecido muito naturalmente para uma boa parcela da população. Mas nem sempre algumas coisas dá para a gente driblar. Por exemplo, o combustível está numa alta frequente aí, e aí você não tem alternativa de consumo. Como é que a gente pode equilibrar as coisas? Não dá para, por exemplo, deixar de... aí cria-se um problema grande, porque nesse momento de pandemia não dá para deixar de usar o carro para usar o transporte público para acabar se expondo a um risco. Dá para chegar a algum equilíbrio nesse momento, nesses casos que são mais críticos? Então, o que você está trazendo para nós aqui, por mais que a gente fale, eu vou falar agora do problema que é o problema fundamental da economia, né, que são as escolhas no cenário de escassez. A dona de casa ela faz isso muito bem, porque ela faz isso com recorrência, né? E aí, quando você fala para mim, por exemplo, do aumento do combustível e da importância de agora quem tem o transporte particular utilizar para não enfrentar, né, o transporte público, o risco de contaminar, enfim, você vai ter que fazer escolhas. Então, se isso para mim hoje é extremamente importante, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que agora talvez não seja tão importante, ou que eu possa reduzir alguma coisa, para eu poder efetivamente bancar aquilo que eu não abro mão. Nossa, professora, é difícil? É muito, porque a gente está vivendo isso já há bastante tempo, né? Tem muitas famílias que já viviam essa cena de escassez, né? E é um cenário de insegurança, a gente não tem uma previsão, uma data, né, de quando que isso se reverte. Então, a gente vive num cenário de escolhas o tempo todo. Mas, no momento que a gente vive, essas escolhas são cada vez mais importantes. Então, eu vou mudar a marca do produto que eu consumo, eu vou mudar o supermercado que eu fazia compras, que é perto de casa, para um mais distante, que eu sei um pouco, que é um pouco mais barato. Vocês estão vendo aí o gatinho para lá e para cá passeando? Ele faz parte dessa história também. Sem dúvida. Eu vou procurar, às vezes, eles gastam e gastam de maneira recorrente com a gente, né? Então, eu vou procurar, muitas vezes, com o vizinho comprar ração, junto com o vizinho e tentar comprar no atacado, porque fica um valor melhor para todo mundo. Então, a gente tem que buscar alternativas que muitas vezes a gente nunca pensou, né? Então, aquilo que a gente fazia antes no piloto automático, agora eu tenho que parar para pensar e falar, caramba, desse jeito não está dando, desse jeito a conta não está fechando. Então, tem algumas coisas, né, que a gente deixa, muitos a gente já cortou, mas outros a gente fala amanhã, amanhã, amanhã. Então, muitas vezes é assinatura de jornal, de televisão, de revista, né, que a gente pode diminuir, não que, nossa, mas eu gosto tanto, meu filho fica fissurado, acompanha, diminui um pouco, nem que seja temporário, para poder sobrar um pouquinho de recurso e eu colocar no que hoje eu não consigo abrir mão. E também, de repente, expor a situação para a empresa aí da revista ou a operadora da TV por assinatura, que de repente consegue-se um desconto também, não está descartada essa hipótese, né? Mas, Paulo, eu queria falar uma outra questão com você. A gente sabe que muita gente perdeu o emprego nesse período, e aí foi empreender, às vezes com pouco dinheiro, sem uma estrutura de empresa, foi empreender para pagar as contas, no desespero mesmo. E aí nem todos esses negócios deram certo. Isso também ajudou a aumentar esse bolo da dívida aí das pessoas? Com certeza. O empreendedorismo, a gente costuma ouvir que o Brasil é criativo, que o brasileiro ele é empreendedor por natureza,
mas isso não vale para todo mundo, sabe? Tem pessoas que hoje se veem obrigadas a empreender, mas para elas é um sofrimento grande, porque elas não têm o perfil, não têm o apetite pelo risco que um empreendedor precisa ter. Né? O empreendedor ele vai conviver com risco, né? Se a coisa vai dar certo, se é a melhor forma que eu estou fazendo. Né? A gente aprendeu a empreender, que a maioria dos casos aprendeu fazendo, né? Sem ter um treinamento, sem ter conhecimento, sem buscar informação. E não é por falta de órgãos para isso. O Sebrae ele está aí pronto para atender, mas nem sempre naquela correria, naquela agonia, a gente busca a informação, a gente mete a cara, a gente se joga. E nesse se joga, muitas pessoas usaram a própria rescisão do emprego anterior e apostaram toda aquela rescisão naquilo que seria uma reserva de emergência, né? Um recurso para que essa pessoa pudesse se manter até se recolocar, apostou no empreendimento, apostou num negócio novo e nem sempre tinha conhecimento, tinha expertise, né? Não só do que dá certo, a gente precisa saber também nessa situação o que dá errado, e a gente nem quer ver. Eu quero saber o que é sucesso. E muitas situações, então, essas pessoas investiram tudo o que elas tinham e ainda teve que recorrer ao crédito dos bancos. E o banco, sabendo dessa insegurança, desse perfil, né? Então, aquele cliente que a vida inteira ele trabalhou com turismo, ele trabalhou na rede de hotelaria, agora ele resolveu abrir uma pizzaria, o risco daquilo ali não, né, não prosperar, pelo menos como a pessoa está imaginando, é grande. E os bancos se seguram para emprestar esse dinheiro, porque o risco da inadimplência, o risco dele não ver aquele dinheiro de volta, ou não ver aquele dinheiro de volta no prazo combinado, é grande. E aí isso vira uma bola de neve para ambos, tanto para o banco que queria emprestar, que é importante, que é o papel dele, e para aquele empreendedor que se vê numa situação extremamente delicada. Então, ele apostou tudo que ele tinha, ele não conseguiu andar, ou não conseguiu ainda o negócio andar do jeito que ele queria. Naquele momento, ele precisa de crédito e ele não tem. Então, a gente está vendo isso também acontecer com bastante frequência. Sim, inclusive tem um monte de gente, as pessoas empreendem nesses casos para ter um retorno rápido, para pagar as contas, para pôr comida na mesa. E esse retorno Exatamente. não é instantâneo, nunca foi instantâneo. Não tem essa fórmula de ter aquele volume de ganho da noite para o dia. Então, é complicado. Você ia fazer uma pergunta, Pri? É muito delicado. Às vezes não é nem, às vezes até tem da noite para o dia, você sabe? Mas é que a gente não tem aquele retorno que veio da noite para o dia de forma recorrente. E as contas, e os boletos, e as parcelas, a mensalidade, e o aluguel é recorrente. Paula, nós estamos com um índice alto, né, de desempregados, 14 milhões. Nesse momento, então, de não ter um emprego, como que a pessoa consegue, então, organizar as contas? Às vezes ela saiu de uma empresa e nem tinha registro, então não tinha direitos ali, não tem alguns subsídios que poderiam ajudar nesse momento. Como que ela consegue resolver essa situação? Suponhamos, tem a prestação do imóvel, de repente tem uma prestação do carro, o que ela faz? Olha, vocês trouxeram a pergunta mais difícil do mundo de responder, né? E eu acho que tá todo mundo com um caderninho ali na mão esperando a Paula falar o que vai fazer. Essa é Na a pergunta verdade, ouro, não tem né? uma receita única. Pois é, a pergunta de $1 milhão. Quem me dera, quem dera eu pudesse responder e falar, pega lá o caderninho e vamos anotar aqui que eu vou dar a fórmula mágica. Não tem uma fórmula mágica. Cada família, cada empreendedor, ele vai ter que encontrar uma maneira que seja adequada ao seu dia a dia. Porque eu posso dar uma receita
e ela fazer muito sentido para alguma família, né? Ou eu posso dar uma receita, ela fala assim, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. É parecido quando a gente vai fazer uma dieta, né? E a gente chega no consultório e o nutricionista fala, você tem que tomar o chá do alecrim dos Alpes Londinos e daí depois tem que temperar a comida com a erva. Aquilo não vai combinar no meu dia a dia. Então, na verdade, essa resposta a gente tem que buscar assim, como que essa família, como que esse empreendedor, ele funcionava? O que para ele é imprescindível hoje? Então, assim, o que eu não abro mão de jeito nenhum? Isso eu tenho que pagar. Né? Isso aqui é inegociável. Vai chegar algumas circunstâncias que a gente vai tentar negociar com todos os fornecedores, mas vai chegar um momento, se essa renda não entrar, que eu vou priorizar. E essa questão de priorizar é que cada família vai ter que encontrar o que é o prioritário para você. De uma maneira geral, a gente sempre recomenda, né, uma recomendação padrão, mas não significa que ela vai se adequar perfeitamente a uma família, tá bom? Mas é da gente buscar primeiro pagar o que é das taxas de juros mais altas para as taxas mais baixas e daquelas outras demandas também que elas implicam em afetar o nosso bem-estar. Então, quando eu falo das taxas de juros mais altas para as mais baixas, é começar cartão de crédito, cheque especial, isso que, né, vira uma bola de neve, eu não deixar isso virar essa bola de neve. Isso é importante que eu mantenha em dia, nem que eu tenha que renegociar com o banco, sentar com o meu gerente, contar o que está acontecendo e tentar achar um bem bolado nesse meio do caminho. Com certeza. Paula, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, é muito importante a gente saber, é uma luz no fim do túnel. Eu falava o resto da vida aqui, pena a gente não tem mais tempo. Infelizmente o tempo é curto, mas a gente agradece muito a sua participação e essa troca de informações para nos esclarecer, e como eu falei antes, a luz no fim do túnel, trazer uma luz no fim do túnel para a gente. Sim, certeza. Muito obrigada, uma ótima tarde para você. Obrigada, queridos, eu que agradeço. Obrigada, ótimo dia.